Olá, alunos! Para alguns de vocês é novidade aparecer nesse formato, para outros de outras escolas a gente já conversou num formato semelhante a esse em outra disciplina. Então nós vamos começar hoje a falar com vocês sobre as aulas 11 e 12, e aí a gente está falando na página 45 da apostila de Sociologia de vocês, e nosso tema é Liberdade, Propriedade e Fraternidade. Essa é a primeira parte, eu optei por não fazer com lousa, porque vou fazer mais um bate-papo que tem a ver que você vai conseguir acompanhar na sua apostila, porém são terminologias que a gente pode tranquilamente somente ouvir, né? Então vamos lá. Liberdade, propriedade e fraternidade. Aí nós temos um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 5º, que é um artigo extremamente importante para os amantes e futuros acadêmicos de direito. Aí vocês têm que meio que decorar, um dos artigos que mais vocês vão estudar, vão por mim, tá? Em seu inciso 11, ele fala sobre a questão da propriedade. Está escrito assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Para você que não sabe, ou você sabe, muitos de vocês aí, né, que conhecem um advogado, ou seu pai, ou alguém que você conhece diretamente, nós sabemos que ninguém pode entrar na nossa casa, salvo essas exceções. Esse caso aqui, caso de flagrante, então, por exemplo, eles estão em perseguição policial e aí o criminoso entra na casa de vocês. Eles podem entrar? Podem entrar. Em caso também de prestação de socorro ou desastre, então assim, tá para desmoronar aí um barranco atrás da sua casa, eles poderiam entrar, ou sua casa está sendo ameaçada por um incêndio ou qualquer coisa no caso. Para prestar socorro também não tem horário, então, sei lá, eu sou vizinha de alguém e eu escuto gritos da esposa e eu ligo para a polícia e relato, a polícia passa, a polícia vai ouvir, eles podem entrar também nesse caso. Ou no caso, durante o dia, por determinação judicial. Isso é importante falar porque essas ações da PF que nós conhecemos, essas ações que têm esses nomes esquisitos, né? Porque, gente, eu não sei de onde eles tiram esses nomes. Nós sabemos que com ordem judicial eles podem entrar até às 6 horas da noite. Por isso que a maioria dessas ações que eles fazem, eles ficam de campanha na frente das casas até das 6 horas da manhã. Porque então o prazo para que você entre na casa de alguém por determinação judicial funciona das 6 da manhã às 6 da noite. Mas isso aqui não é uma aula de direito, apesar de eu gostar muito de direito, né? Apesar de eu ter feito. É uma aula bacana, mas a gente vai falar mais sobre a questão da propriedade e de como ela é fonte de desigualdades. Uma vez que a gente tem que pensar que propriedade tem muito a ver com o capitalismo, entendeu? E não somente com casa. Eu comecei a falar sobre casa, mas tudo que é seu é sua propriedade. E é isso que a gente defende muito no capitalismo, uma vez que a gente pensa que... Eu falo que brasileiro é o seguinte, a gente é muito pacífico, mas mexe no bolso pra você ver se as pessoas vão pra rua, as pessoas não vão brigar por direitos. Nós vemos recentemente aí no mundo todas essas mobilizações acerca do racismo. No Brasil a gente viu alguma forte? Não, mas nós vimos uma das maiores movimentações do Brasil foi por causa da tarifa de ônibus. Então são coisas a se pensar sobre o nosso país. Vamos lá. Na página 46 vai falar então que as bases, os pilares da sociedade igualdade jurídica, e no caso vai ser pela máxima e todos são iguais perante a lei. Outro pilar é o direito individual de cada cidadão. E aí, dentre esse direito, nós temos o conceito de propriedade privada. Gente, lembra que nós falamos sobre a questão de instituições sociais, e nessa aula eu já falei sobre propriedade, como ela é uma instituição social e como dela decorrem várias leis. O que a gente vai fazer agora, nesse primeiro encontro aí, que eu vou concluir talvez bem rápido, a gente vai falar da onde surgiu, ou que, na verdade, alguns pensadores tiraram da onde veio a ideia de propriedade privada, porque a gente pensa que isso talvez não seja tão natural, né? Por quê? Porque que momento que um homem falou assim, beleza, essa caneta é minha e se é minha, não é de nenhum de vocês. Tem até tá rolando um meme que se eu soubesse fazer essas edições bacanas, eu colocaria, que é de um coelhinho e tem aí, claro, uma bandeira soviética, e nessa bandeira eles falam assim, esse chocolate é meu, aí alguém coloca nosso, né, com a mãozinha assim, fazendo referência ao socialismo. Mas vamos lá, a questão aqui, o direito à propriedade
ela é algo que isso nos pertence. Mas quando surgiu? Para falar sobre isso, eu vou chamar Jean-Jacques Rousseau. Gente, dentre todos os filósofos que nós vamos estudar ano que vem, no segundo ano, esse é o cara que mais odeia o conceito de propriedade. Por isso que muitas pessoas acabam acreditando que ele é que inspira Karl Marx. E uma das coisas que na verdade, Jean-Jacques Rousseau, vou usar mais Rousseau com vocês, tá? Ele fala que a propriedade, ela nasce a partir do momento em que os homens começam a cultivar a terra. E é nesse conceito de propriedade é que a desigualdade, a crueldade, a avareza, a inveja, a maldade, a guerra, tudo na verdade é resquício da propriedade. Então, assim, os homens viviam muito bem até o momento que uma pessoa falou assim, ó, isso é meu, eu fechei meu terreno e falei isso aqui. Então, opa, detalhes para a gravação. Todas essas canetas que estão aqui, então, no meu terreno, são minhas, porque eu trabalhei por isso, então isso tudo é meu. Quando o homem começou a fazer isso, então todas as misérias, todas as desigualdades humanas passaram a existir. Então a visão que Rousseau tem é que propriedade privada vem disso. Vem a partir do homem que começa a cultivar a terra e entende que se ele está trabalhando, é dele. E aí começa tudo que é de ruim na sociedade. Tanto que ele fala que o homem anterior à propriedade é o chamado bom selvagem. Esse bom selvagem, ele é igualado a um nativo, um indígena, né? A ideia desse indígena como uma pessoa boa. E nós temos pessoas que se inspiraram nele no século XVIII, em Rousseau. Inclusive, nós podemos falar até mesmo de John Locke, que eu vou falar também sobre a questão do liberalismo. Ele é um dos pilares do liberalismo, que é aquela doutrina que já vai dar um caminho para o capitalismo. Ele, até John Locke, concorda que, na verdade, não haveria conflito se não houvesse propriedade. Porque Rousseau, ele insiste que não adianta falar em igualdade, porque igualdade e propriedade, elas não caminham juntas, desculpa. Por quê, gente? Porque a propriedade diferencia as pessoas. Então não tem como falar em pilares como liberdade, igualdade e inserir propriedade, porque propriedade é causadora do mal. Eu não tenho liberdade onde eu não tenho igualdade, e onde eu tenho propriedade eu não tenho igualdade. Meio louco? Espero que vocês tenham entendido. E aí a gente vai falar um pouco também de Frederick Engels. Frederick Engels, ele é colega parça de Karl Marx. E ele fala ali no trecho que a gente está vendo na página 47 sobre a questão a contraposição entre o trabalho do fruto pessoal. Por exemplo, uma coisa é todos nós, né, dessa sala inteira que está assistindo essa aula, executarmos o trabalho. Outra coisa é todos nós executarmos, mas eu peguei ali na minha casa algumas coisas que eu tinha lá e eu fiz um instrumento de trabalho diferente. A partir do momento que eu fiz esse instrumento de trabalho diferente, isso é meu. Ninguém mais fez. Foi só eu que fiz e levei pra gente fazer esse trabalho que é comum. Então todo mundo foi fazer o mesmo trabalho, mas a professora veio com um instrumento diferente. Então ela teve um fruto pessoal. Então a contraposição ali é entre aquilo que é fonte do meu trabalho pessoal e aquilo que é comum. E aí ele vai falando que quanto mais a gente o progresso, né, esse progresso entra, mais aquilo que seria a contraposição, que seria tudo que era trabalho coletivo, que seriam as hortas e tudo mais, passa a ser do trabalho pessoal, porque as pessoas acabam se apropriando. Então, por exemplo, eu começo a fazer mais utensílios, mais instrumentos, então o meu trabalho rende mais, e aí alguém vai falar, ai, mas isso é tudo de todo mundo. Eu falo, não, eu fiz o instrumento. Então, se eu tô tirando melhor que vocês da terra, né, vocês que lutem. Então, o progresso da sociedade fez com que, na verdade, caminhássemos cada vez mais para essa ideia de não igual, né? Ou não igualdade. Uma vez que eu agora, só porque eu estou usando, eu não quero dividir com vocês. Eu fiz na minha casa, vocês não fizeram porque vocês não queriam. Então, assim, cada um com seus problemas, cada um no seu quadradinho aí, tá, gente? E aí, então, tudo que acabou sendo no começo da sociedade humana de todos, acabou sendo particular. Pra gente concluir, eu vou falar um pouco da diferença entre justnaturalismo e direito positivo. Gente, o justnaturalismo, na verdade, é o homem
que cria suas leis no estado de natureza. Ou seja, esse estado de natureza é um estado que antecede a ideia de ter um governo, de ter um poder, de ter alguém que comanda. É que esse estado de natureza, todo mundo é igual. E nesse estado de natureza, os homens têm as suas leis, né? Só que são leis naturais, né? São leis que não foi nenhum Deus que mandou, não foi nada, não veio de fora. Foram leis assim que nós em sociedade acabamos nos apropriando. Então, por exemplo, a questão de não matar outra pessoa. Você vai falar, mas isso daí a Bíblia fala que foi Deus que falou. Ok, se você acredita também nessa visão. Porém, você pode acreditar que o homem, por si só, chegou à conclusão que matar não era legal. E, de repente, o homem resolveu não matar. Isso é o quê? Um costume. É um justnaturalismo. Esse justnaturalismo, ele normalmente antecede aquilo que a gente chama de direito positivo, que são as leis, essas leis que a gente conhece, que quem estabelece são os governos, que a gente chama de Estado. Ok, gente? Então, assim, a visão de Rousseau era que, na verdade, existia, então, esses dois seres humanos. O bom selvagem, que é esse homem primitivo, que segue as leis justnaturalistas. E aí nós temos o mal selvagem, que é aquele bárbaro, que ele é corrompido e ele vive debaixo das leis positivas, que é o controle de alguém. Esse alguém pode ser um deus, esse alguém pode ser um chefe da tribo, Isso tudo é com o advento da civilização. O que a gente tem que saber será que essa visão de Rousseau, ela é verdadeira? Será que os homens conseguiriam viver para sempre nesse estado de natureza? Mesmo se não houvesse propriedade, será que mesmo se não houvesse, então, essa ideia do que é meu e é seu, as pessoas em algum momento não iam ser tendenciosas a obedecer a alguém? Será que, na verdade, a propriedade não nasceria? E é exatamente essa discussão que a gente termina. Será que propriedade não é natural? Então, assim, não é porque alguém fechou o cercado que de fato nasceu a propriedade. Será que ela não nasceria de outra forma? Com instrumento? Com comida? Ah, não, eu passei mais tempo colhendo, eu não vou dividir com você. Então, assim, para pensar. Será que propriedade é tão cruel ou sociedade de fato propriedade de fato nasceu e nasceria de qualquer forma, desde que a gente pensa que o ser humano nasce egoísta aí. Então fica a dúvida para vocês. Essa é a primeira parte da nossa aula. Semana que vem vamos falar sobre socialização. Ou, na verdade, né, se você receber esses 2 vídeos juntos, ok. Muito obrigada a você que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo curto, bate-papo. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até!